Então, boa tarde para todos vocês. A gente vai começar a nossa palestra hoje, a nossa conversa. Eu queria ter um retorno de vocês, de como que está sendo vocês participarem da palestra. Eu vejo que tem alguns rostinhos aqui que estão acompanhando a gente. Hoje a gente está na 10ª palestra, no nosso 10º encontro. Estamos aí chegando ao final de ano, a finalizar algumas ações. Então, eu queria ter um retorno de vocês, se tem contribuído, se vocês estão conseguindo absorver, como que está isso para vocês? Posso começar? Pode. Para mim está excelente, não há como eu dizer que não está bom, porque está trazendo uma luz nova no nosso caminho e vai explicando e vai deixando a gente mais informado do que está se passando. Por exemplo, aquela ficha lá que você distribuiu frente ao leite, aquilo ali é muito importante. Enfim, e a gente passa a conhecer mais nossos direitos e deveres. E depois eu vou explicar mais outras coisas, quando tiver um tempo maior, referente ao assunto que Tá certo. Mas alguém quer falar um pouquinho sobre a sua experiência na palestra? Se tem agregado alguma coisa, se acendeu alguma luzinha em alguma área da sua vida? Melhora mais coisa, porque eu não fui procurar, né? Eu ainda tenho que procurar e deu esses livros, deu muita coisa e não deu para mim fazer a circulação para poder resolver. Mas a informação vocês estão tendo, né? Estão saindo aqui com informação. Então isso que é o interessante, isso que é o bom. Sempre ter informação. Quando a gente adquire conhecimento, é algo que ninguém toma da gente. Eu sempre falo, a gente pode comprar um celular e sair na rua, alguém pode vir tomar o nosso bem, tomar o que a gente conquistou. Mas o que a gente guardou aqui, ó, só vai embora quando a gente for embora. Vai ficar para sempre. Eu espero que os nossos encontros tragam algumas marcas na vida de vocês. Em algum momento da vida que tiver alguma situação, poxa, peraí, isso aqui eu aprendi de alguma forma. Não, eu tô sabendo o que está acontecendo, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Estou começando a colocar limite nas situações, então isso é muito interessante, é por isso que nós estamos aqui. Por vocês, para que vocês sejam cada vez mais empoderados do que vocês têm de direito. Certo? Hoje nós vamos falar sobre o abandono na terceira idade. A terceira idade é uma realidade no nosso país e vem crescendo cada vez mais. E sempre vai ser necessário políticas públicas para que a gente consiga acessar alguns serviços, para que os nossos direitos sejam garantidos. Então, sempre deixo essa palavrinha com vocês, a garantia dos meus direitos. O Estado garante os meus direitos, a família garante os meus direitos, a sociedade garante os direitos. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa proporção de aonde eu posso acessar os meus direitos e quais são os meus direitos. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu acho que a gente conseguiu evoluir em bastante coisas. Quando a gente trouxe aquela palestra para falar sobre o direito ao cadastro único, o que vem dele, até o que o senhor Vitor falou sobre a lista do Vale Leite. Gente, às vezes tá aí o serviço, só que a gente não sabe onde está. Então, por isso que a gente está aqui, justamente para dizer para vocês aonde está o serviço, onde a gente pode acionar esses serviços, como que a gente vai acionar. Ah, me falaram que não tem vaga no lugar, mas a gente tem uma listinha que tem outros lugares. Em algum lugar meu nome vai ter que ficar, nem que seja para uma lista de espera, porque é meu direito, é a garantia do meu direito conquistado. E direito adquirido, ele não retrocede, ele vai com a gente até o final. Pode ser que existam algumas modificações, mas retroceder um direito, até a questão do bilhete único, né? Estão reavendo aí para voltar aos 60 anos, que é por conta dos 65. Tem uma luta grande aí para conseguir reaver esse direito do transporte. Porque a gente está falando de pessoas que, de alguma forma, trabalhou, circulou por São Paulo, contribuiu com o pagamento ali do transporte, que aumentou demais o transporte público. Mas é 62, não? É 62? Não, 65. Baixou aumentou para 65. Era Mas era 60 para 65 há pouco tempo. Então, mas essa diferença de 3 anos, para quem não tem condições, para quem recebe um salário mínimo e precisa contar aquele dinheirinho para pagar suas contas, é uma diferença muito grande, porque a gente, às vezes, é encaminhado do posto de saúde para um atendimento longe. E ter que pagar por isso é um direito que foi tirado de nós, né? Exatamente. Mas com as lutas que tem aí, a gente vai conseguir reaver sim, né? E o importante é a gente procurar. Peraí, tirou e eu vou ficar aqui parado esperando voltar do além? Não. Quem pode recorrer
nessas questões. Existem os conselhos municipais dos idosos. Existem vários serviços, várias propostas. E agora está aumentando cada vez mais, pessoal, o olhar para a terceira idade. Porque a população está envelhecendo, o número de idosos está aumentando. Quando chegar a minha vez de chegar na terceira idade, esperando eu que eu chegue lá, vai ser muito maior o número de idosos, então o atendimento ele tem que fluir também. Quanto mais cresce a população idosa, mais a gente precisa de serviço para conseguir atender esse público. Por quê? As famílias estão diminuindo o número de famílias. Hoje em dia é 1 filho, 2 filhos, exceções de quem tem muito filho aí que acaba que não consegue dar conta de nenhum, né? Mas as pessoas estão fazendo mais planejamentos familiares, então está contendo mais. E os idosos estão aí, tem muita gente envelhecendo. E como a gente vai envelhecer? Como que é esse processo do envelhecimento? Que seja um envelhecimento saudável, que seja um envelhecimento sadio na garantia dos seus direitos alimentares, de saúde, direito psicológico. A gente pouco fala sobre a saúde mental, precisamos trabalhar sobre as questões de saúde mental, reforçando que aqui existe o serviço do atendimento psicológico. Quem sentir que precisa passar, eu aconselho todo mundo ter um psicólogo. Porque a gente está andando, a gente fala que existem várias gavetas na nossa vida, na nossa mente. Existem várias gavetinhas. Às vezes acontece alguma situação que eu passo por ela, vou fechar a gaveta, eu não quero saber. Vou fechar essa gaveta. Daqui um tempo, essa gaveta abre. E eu não sei mais como lidar com isso. Por isso que ter um atendimento psicológico é a gente tratar coisas que a gente nem sabe que precisavam ser tratadas. Que só em uma terapia, no atendimento qualificado, a gente vai conseguir retomar algumas coisas da nossa vida que hoje está bloqueando. Mas por que bloqueou aqui agora, eu com 60 anos mais? Porque lá atrás, quando eu tinha 20 anos, eu tive um bloqueio lá. E está aparecendo só agora. E a gente precisa voltar lá para os nossos 20 anos, voltar nas gavetinhas e abrindo as gavetinhas para a gente achar o que precisa ser modificado. O psicólogo tem uma receita? Não. É a conversa, o diálogo, o clique que vai dando em você. Você vai começar a refletir sobre você. Por quê? O atendimento psicológico, ele é um atendimento que o psicólogo não pode chegar aqui como uma receita de bolo. Porque cada indivíduo tem uma história, cada indivíduo tem uma situação. Às vezes eu passo por uma situação e aquilo não me feriu. Mas outra pessoa passou pela mesma situação e marcou a vida dela. Por isso que é importante a gente sempre procurar um atendimento, tá? Temos o serviço psicológico aqui, se vocês se sentirem à vontade para conseguir, para passar, para receber o acolhimento, a profissional está apta para atender vocês. E hoje nós vamos falar sobre o abandono na terceira idade. Quem sabe o que é abandono? Sozinho, deixar o idoso, né? Sozinho, sem cuidado. Tem muito jeito de abandono, né? Não visitar. Tem um abandono de você ficar sozinho, e tem aquele abandono de você estar cheio de gente e você se sentir sozinha. Eu acho que isso é o abandono pior que tem. É você estar com a casa cheia de gente e de repente você se achar num canto sozinha, não ter com quem conversar, não ter nada. Eu acho que isso é o abandono pior que tem. Você se sentir sozinho dentro de um espaço que existem pessoas, né? Eu acho que é o abandono pior se ser ignorado. Ser ignorado. Eu acho que é o abandono pior que tem. É você falar uma coisa e alguém chegar e falar que você não está falando nada. Aí você está falando aí, desculpa a palavra, um cocô. Você só fala cocô. Que eu vejo muitos filhos falar isso para os pais, viu? Eu vejo. Já ouvi isso também. Você não sabe de nada. Você não anda. Cresce sua mente. Eu já ouvi muitos filhos falar isso. Eu acho que isso é o abandono pior que tem. É isso. Eu acho que é pior do que aquele solitário, você sozinho, você olhar para os 4 cantos da sua casa, não ver ninguém, e você pelo menos se conforma. Eu estou sozinho, porque você está no meio de muita gente e se sentir sozinho, abandonado. Senhor Garcia? Aproveitar a colocação que ela mesmo falou, eu acho, né? Então, quer dizer, ela acha que sozinho é diferente de ir com pessoas. Bom, eu diria pela experiência que eu tenho hoje de vida, pelo que eu adquiri, eu vejo assim, eu não acho, eu tenho certeza, todo abandono é igual. Né? Dependendo de pessoa para pessoa, a gente vai ter um sentimento que nos aguça mais. Mas todo abandono, ele é igual. É triste as pessoas serem abandonadas. Porque eu creio da seguinte forma, não importa se tem pessoas que estão à minha volta ou não tenha pessoas, mas você ser uma exceção
tipo assim, você fez parte do meio e de repente você passa a não ser parte do meio, é muito triste para o ser humano. Né? Eu acredito que todo mundo precisa de carinho, precisa de amor, e isso, forma de tratamento não é falar, a gente se mostra simplesmente com as atitudes e ações. Pode falar. Desculpa, eu vou divergir com os dois. O pior abandono não é nem o que ela falou, nem o que ele falou. O pior abandono é quando você está doente, precisa de um médico e não tem alguém para te levar. É aí que a gente fica mais sozinho. É o momento que você mais precisa da pessoa e você não tem. Mais alguém tem alguma opinião sobre o que é o abandono? Pelo nosso dicionário, o abandono ele diz assim: é um ato ou efeito de largar, de sair sem a intenção de voltar. Afastamento. Então a gente está seguindo essa linha. É quando alguém não quer estar lá. Eu não quero prestar esse cuidado, eu não quero prestar essa atenção. Ou eu estou lá e estou afastada, que nem a dona Cícera falou. Eu estou em um espaço que tem muita gente, estou com um número de pessoas, mas eu me sinto sozinha, né? Então, isso é uma forma de abandono também. E como nós vamos entender o nosso lugar quando o abandono chegar? Como que a gente vai conseguir se tratar, né? Se olhar. Peraí, eu vou ficar com esse sentimento, vou carregar esse sentimento a minha vida inteira? Que eu tô sozinho, que eu tô abandonado? Eu posso procurar algumas outras redes de apoio. Amigos, espaços para frequentar, como aqui no Cine. Algum parente, algum amigo, alguém que possa ser uma rede de apoio, uma rede para mim, de proteção, pelo menos emocional. Pode falar. Mas aqui é o problema, quando você está com saúde, você procura, você não está sozinha. Noel, não ter alguém que possa me levar num atendimento médico é um abandono muito sério. E a gente entende que é o seu sofrimento. Porque a vida inteira eu corri, eu levei alguém, eu auxiliei alguém, agora no momento que eu preciso, eu não tenho. Só concluindo o que ele falou, então eu vou dar o meu exemplo para ele. Eu estou passando por isso, só que eu não vejo isso como mais triste. Por quê? Igual hoje, por exemplo, eu ia conversar com a senhora em particular justamente isso. Eu tenho minha cirurgia marcada agora para o mês que vem, do meu olho, e eu preciso de alguém que me acompanhe. Quer dizer, eu vou passar para a pessoa que eu confio, que eu conheci a senhora, eu confio, e me orientar uma pessoa amiga, ou conversar até mesmo com a Fran, ela passou por aqui, eu não vi para onde ela foi, que são as pessoas que eu aprendi a confiar e acredito, né? Então, tipo assim, então eu não estou sozinho, porque eu sei que alguém vai solucionar de alguma forma, né? Agora, a questão de, se eu ver do prisma que ele está vendo, aí eu vou estar selecionando o pior dos piores, e a gente não pode pensar assim. Agora, quando a professora leu aí na tradução do Aurélio, não é isso? O abandono é triste. A palavra que eu entendo é justamente isso. O que a professora questionou, que eu entendi foi isso. O que significa o abandono? O que é o abandono? Então, tipo assim, é muito triste a pessoa ser abandonada, porque ela foi útil algum dia. Ela fez por onde, sabe? E de repente, porque não pensa igual como o jovem hoje em dia, já que estavam falando de jovens, que pensam diferente para assim, você deveria pensar melhor, viu? Você deveria estar na real, você deveria estar nesse momento. Ele esquece que a pessoa já teve uma vida que criou ele e levou ele aonde ele está. E hoje ele não sabe retribuir. Eu vou dar um exemplo de uma meditação que eu vi uma certa feita, que o pai sentado com o filho, numa mesma pracinha que tantos anos ele sentou, e ele cuidava do filho. Aí o filho toda hora falava assim, pai, o que é aquilo? Aí ele falava assim, é um pássaro, meu filho. O filho perguntou N vezes, o que é aquilo? O pai ia lá com todo o carinho do mundo, viu, irmão? Olha o sentimento, com todo o amor do mundo e carinho, ele falava, meu filho, é um pássaro. Aí o pai começou a ficar na idade, que a idade chega para todos, e aí o filho, o pai perguntando para o filho, não tem pássaros, né? Falei, não, pai, não tem pássaros. Olha como é que ele respondeu o pai. Filho, olha, aquele é um pássaro. Não é pássaro, pai, não é pássaro. Olha o tratamento dele, quer dizer, olha o desprezo, olha a consideração. Aí eu vi uma resposta que serve para todos nós. Aquele pai, na outra vez que veio sentar naquele mesmo banco com o filho, veio com um livro debaixo do braço.
E quando ele chegou, que ele sentou, ele pegou aquele livro e mostrou para o filho. Filho, lê para mim. Aí está lá, quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha 7 anos, quando ele tinha 10 anos, quando ele tinha, né, as idades e os tempos, que era como se fosse uma agenda de lembrança da idade do filho, de como ele amava aquele filho. E aí o filho começou a ler. E aí o filho perguntava, pai, que é aquilo? Um pássaro, meu filho. Aí ele lá com 7 anos, o que é aquilo? É um pássaro, filho, olha que bonito, é um pássaro. Você não aprendeu que é um pássaro, tá vendo? É tão lindo, tão bonito, ele voa, fica do teu lado. Né? Aí em determinados momentos ele até falava, é um pombinho, é um passarinho, aquela coisa toda. Aí o filho começou a chorar. Por quê? Nós estamos vivendo, agora eu vou trazer para os dias de hoje, nós estamos vivendo um momento secular que, se nós aprendemos a tecnologia, como nós estamos fazendo aqui nos cursos, e aprendemos alguma coisa para ter conhecimento, a gente tem essa humildade para aprender. Mas o jovem de hoje, que ele pegou tudo pronto, porque nós um dia pedimos para existir tudo isso, ele simplesmente ignora, ele julga, ele despreza. E muitas das vezes o seu próprio filho, sua própria filha. A ponto de fazer que nem a irmã ali colocou, não lembro o nome dela agora, Cícera. a Cícera, ela falou uma coisa assim interessante, que é tipo assim, você ensina, você fala, você explica. Né? Que era aquilo que você está se referenciando, que eles olham para você e falam o quê? Que simplesmente você não sabe, você não entende, Você ou não coisas cresceu, assim. põe sua mente para crescer, põe sua mente para Aí, tá funcionar. vendo? Acontece. Essa é uma parte que eu atribuo à parte da sociologia, que nesse país muitas pessoas, entre aspas, grandes com nomes de sociólogos, pessoas com nomes de conceitos avançados, aprenderam para si e não sabem distribuir para o próximo. E aí hoje a gente passa por toda essa situação, e não importa a sociedade, se alta, se baixa. Eu vou dar um outro exemplo por mim. Se eu não sou de família humilde, de origem humilde, por tudo que eu passo hoje, por onde eu cheguei, eu não estaria morando aqui. E olha que eu conheço isso aqui desde 95 e toda a minha vida sempre quis morar aqui. Construí casa em outro lugar, vivi em outro lugar, morei em outros lugares, mas vê como que é a vida. E hoje, por mais só que eu estou, por mais tudo que aconteça, eu estou muito feliz. Eu vou aproveitar um exemplo da senhora ali que eu não conheço, a primeira vez que eu a vejo, ela falou que está só. Então hoje eu estou só e estou feliz. Porque essa conquista que eu estou tendo é linda, é bonita, é maravilhosa. É para quem realmente sabe viver e sabe o que é a vida. Saber que você ainda é autônomo, né? E nós somos, né? Somos autônomos. Somos valorosos. E aproveitando a resposta da professora, quando você foi dar o exemplo, eu diria assim, antes de eu olhar todo aquilo que você falou, eu diria assim, você tem que olhar para você mesmo e se autovalorizar. Aquela música que a gente ouviu na outra palestra, seja gentil com você. Isso. Né? Porque agora, ainda ontem eu conversava com uma pessoa amiga, hoje não sei se eu falei para a professora, eu ganhei na primeira instância, estou divorciado, estou livre. Não sei se vocês tiveram essa experiência, casar com uma pessoa de 17 anos e a pessoa nunca te amou, hein? Nunca gostou de você. Então, machuca muito, machuca. Olha o meu sorriso, ó. Quem me perdeu, eu não perdi. Da continuidade, a gente vai passar um videozinho e a gente vai assistir juntos. E depois a gente finaliza conversando, fazendo uma reflexão sobre o vídeo, tá bom? Amém. Você passa lá, por favor? Boa tarde, eu sou a Milênia, sou psicóloga aqui do Cine. Eu trabalho junto com a Lili, que é assistente social. Peço desculpas pelo atraso, mas eu venho lá de Mauá, de um outro paciente. O que eu peguei o bonde andando, exatamente o que a Lili estava terminando de falar quando eu cheguei, foi exatamente o que passou aqui no filminho. Então, o abandono ele acontece sim, não é só o psicológico, porém, eu acho que o idoso também pode fazer a sua parte. Então, final de semana, chamar o seu familiar para vir fazer uma refeição em casa, independente se ele vem ou não, faça a sua parte, né? Não deixar de ser esquecido. Foi claro aqui no filme que ele também coloca, às vezes os filhos, os parentes, não percebem que é um abandono. Tá tudo bem, a vida tá corrida, né? Mas será que esse
idoso também se fez lembrar? Será que algum dia ele ligou? Será que em algum momento também ele perguntou se estava tudo bem? Por que só o filho tem que procurar? Eu diria, posso falar? Claro. Eu diria que é uma coisa que ele está introjetado na sociedade. Esse abandono que a gente está vendo e estamos presenciando, cada dia mais ele está se aproximando da gente, mesmo a gente sem perceber, ele vai se aproximando. Me faz eu lembrar aqui um detalhes. Em 1981, o governo federal do Brasil tinha uma propaganda que divulgava nos meios de comunicação, e eu ainda sou daquele tempo que eu gosto de ouvir a voz do Brasil. Então, por quê? Porque tem todo um histórico, que é onde eu fui criado, onde eu aprendi a entender um pouquinho mais sobre o ser humano. Enfim, o meio de comunicação que nós tínhamos lá na época era um radinho, uma pilha, hoje chamado rádio raiz, né? Que já tem até esses termos hoje em dia, enfim. E aí a propaganda dizia o seguinte, que o Brasil era um país jovem e que era um país do futuro, que era uma população jovem, que era um país que tinha menos de 500 anos de existência. Então, o que o Brasil pregava? Que o velho não era bem visto. E o que era bem visto era o novo. Só que eu via, e eu achava assim, algo que para mim tinha algo que não estava certo. Mas eu não sabia, como não sei ainda argumentar com os profissionais das áreas, que depois eu vou até fazer um questionamento para vocês duas, referente aos profissionais que cuidam do idoso. Eu já fiz esse questionamento para o Senado Federal, eu não estou aqui me enaltecendo, muito pelo contrário. Porque eu tive uma época que eu falava muito com membros do Senado Federal do Brasil. E aí eu questionei um senador e ele não me respondeu. Ele não me respondeu, não sei se porque ele não viu que eu não representava nada para ele, ou porque ele não soube responder. Eu posso dizer até o nome do senador, o senador Paulo Paim. Eu questionei ele num fórum que aconteceu no Ministério Público do Estado de São Paulo, ali no centro velho da cidade, e ele não me respondeu por que teria essas duas formas. Enfim, mas aí voltando à questão do idoso no Brasil. E aí o país cresceu muito, o número de habitantes. E o Estado, ou ele esqueceu ou ele fingiu que isso não ia acontecer. Mas a Organização Mundial de Saúde já avisava o Brasil desde os anos 80 que o Brasil ia chegar a uma época que ia ter um número de idosos muito grande e os serviços de saúde para atender, não só de saúde, mas todos os serviços para acolher os idosos teriam que ampliar. E aí o que nós estamos vendo, que o ampliamento desse serviço está sendo muito a passo de tartaruga, e a questão do idoso, onde envolve direitos e deveres, porque não é só direito, tem os deveres também, está se aproximando cada vez mais, e a gente vê ainda muitos e muitos jovens não reconhecendo o direito do idoso e demonstrando muita resistência, que nem a colega aqui, a dona Cícera, falou, que nem o senhor Garcia falou, e que nem o senhor Manuel falou, que nem a Dilma falou, a dona Fátima e todos os colegas aqui. E a gente vê, eu só quero sair um pouquinho da realidade, que a gente está vendo que cada um sente de uma forma, mas cada um sente a forma de se sentir abandonado. Isso eu estou dizendo baseado, porque eu tenho filhos, eu tenho um filho com 30 anos de idade, tenho um filho com 28 anos de idade, e eu já senti, quando eles eles gostavam de estar bem próximo de mim. Hoje, eles só querem saber de estar mais próximo de mim. Eu não estou falando no mau sentido da palavra, eu estou falando no sentido da realidade que a gente está vivendo. Eles querem se aproximar da gente, mas só no momento que eles estão precisando. Mas no momento que eles não estão precisando, eles dão 1001 desculpas para não se aproximar de mim. Então eu vejo que às vezes a gente erra também, porque eu tenho tentado praticar isso bastante. Chamam eles,
vem na minha casa de tal, vamos conversar. Quando eu vou à casa deles, que nem ontem eu estive na casa deles. Em pleno meio de semana eu estive lá. Mas não foi a passeio, não. Foi para explicar algumas coisas que eu precisava acompanhar minha filha, que ela tinha que fazer um procedimento dentário. E não era um procedimento comum. Aí eu tive que acompanhar, porque a mãe não podia acompanhar, eu fui. E aí na volta eu resolvi passar na casa deles, aí conversando com eles e com a mãe deles. Aí eu vi um certo momento, um temperamento do filho lá do meu filho lá com a mãe. Eu falei, olha, não é assim. A educação dela foi assim, a sua foi de uma outra forma, então você tem que tratar assim. Então esse é o meu resumo que eu queria fazer. Deixa eu trazer uma outra viés para vocês, que a gente pode pensar juntos. Eu hoje, não no papel de vó, que eu ainda não sou, mas no papel de filha. Será que os filhos estão preparados para os pais envelhecerem? O que vocês acham? Não estão. Porque às vezes, eu não vou dizer que é uma certeza, mas eu digo pensando em mim. Às vezes a gente, o filho, ele tá acostumado a ver os pais no papel da super-heroína e do super-herói. Meu pai corre atrás, minha mãe corre atrás, é batalhadeira, são autônomos. Daqui a pouco, como a idade vai chegando e é uma questão até cronológica, física, que a gente vai ficando mais debilitado, será que o filho está preparado conscientemente ou até inconscientemente de começar a pensar, agora quem vai ter que fazer esse processo sou eu? De prestar mais atenção, de prestar um cuidado maior. Ou a gente nem se liga. Ah, meu pai tá vivendo a vida dele, tem a vida dele, minha mãe tem a vida dela. Por isso que eu sempre vou reforçar com vocês. O diálogo quebra muralhas. É chegar e conversar, abrir o que você tá sentindo. Foi bacana o senhor conversar com a gente, senhor Vitor, eu até agradeço por essa exposição, mas será que os seus filhos estão sabendo do que tá passando aqui? Ou para eles tá tudo normal? Porque o senhor, falando exclusivamente do senhor, que eu já conheço o senhor há um tempo, o senhor, pra mim, que sou de fora, eu nem diria idoso, mas pela carteira de registro, é um idoso que é autônomo, que sempre tá conversando, que é desenvolto, ativo, sabe se colocar, sabe conversar, sabe trazer pauta. O senhor entra em todas as pautas que a gente conversa, o senhor consegue conversar, o senhor segue uma conversa, desde conversando com uma pessoa menos apropriada de conhecimento, quanto uma pessoa apropriada de conhecimento mais intenso. E o senhor consegue se colocar. Será que eles conseguem ver que existe alguma fragilidade emocional aí? Às vezes não, porque eu não vejo, que estou de fora. E um filho que está mais próximo, fala assim, não, meu pai, ele vai em todos os lugares, ele acessa todos os lugares, ele tem conhecimento, informação, e para eles está natural. Mas pra gente não, dentro de nós não. E como que eu, enquanto filha, vou saber o que você, como mãe, tá passando? Só conversando. Só conversando. Só conversando. No momento que a senhora, se for no caso Dona Cícera, a senhora vivendo essa situação, ou até passar para quem vive essa situação, você tem que se atualizar. Opa, peraí. Isso me ofende. Me atualizar como? Filho, eu tô lá no Cine fazendo atualização. Então eu tô tentando. Mostra que você tá tentando. Mostra que você tá querendo acompanhar esse ritmo, até para conseguir uma conversa no WhatsApp, uma conversa de chamada de vídeo. Então, mostre que você também tá tentando. E as barreiras só vão ser quebradas através do diálogo. Não existe nenhum fim de guerra se não tiver um diálogo, um tratado ali esclarecido. Uma situação mais simples. Às vezes, tá todo mundo falando alto, o som tá alto e a gente questiona. Abaixa um pouco esse som. E o filho já vem e já dá aquela cacetada. Mas não tá alto. Então, não tá alto pra você. Pra mim tá alto. Olha a sua idade, olha a minha idade. Mas não chega na conversa. Quando chegou lá no comecinho, abaixa o som. O filho já ficou nervoso, o pai já ficou nervoso, já começa a discussão e já nem desenrola mais a explicação. Já para ali. Então é só coisas, pessoal, são coisas pequenas, são coisas que com uma conversinha dá pra gente conseguir pelo menos minimizar uma situação de guerra. Porque quando existe duas pessoas num tom alto brigando, a briga só vai parar se um cair no chão ou se alguém ceder. Porque é assim na sociedade. Então, existe um ditado, que ele é até bíblico, a palavra branda, ela acalma o furor. No trânsito, que a gente tá andando no trânsito e você leva um xingo, e se a pessoa vira pra você, uma pessoa te fecha no trânsito, você é nervoso, dá um xingo, a pessoa te pede desculpa, a gente não sabe onde enfia a cara. Porque não é essa reação que eu tava esperando, de me pedir desculpas.
e pedir desculpas, abaixar um pouco, retroceder um pouco, não vai fazer bem para o outro, não. Vai fazer bem para você, dentro de você. Perdoar alivia muito mais quem está sentindo a dor da mágoa do que quem recebeu o perdão. Às vezes a gente fala, tem que perdoar. Quando a gente aprendeu que é possível e é necessário que se perdoe, a imposição do perdão é uma imposição, você tem que perdoar. Por quê? Porque o perdão liberta você, não é o outro. Enquanto eu tô ali carregando a mágoa, carregando a tristeza, eu tô levando essa pessoa em todos os lugares que eu vou. Aonde eu vou, aquele sentimento tá me acompanhando. Mas a partir do momento que eu começo a declarar que eu perdoo aquela pessoa, eu fico livre da situação. Entenderam? Então vamos começar a exercitar mais a conversa, o diálogo, chegar a sentar e conversar. Porque querendo ou não, as melhores e as piores famílias, no final, são elas que estão nos lugares que a gente precisa. Ou no hospital, ou em um velório, no final, são os nossos. Então, para que não se chegue aos extremos do adeus final, vamos começar a refazer a nossa caminhada e começar a resgatar os nossos vínculos que de alguma forma foram rompidos. E pode ser resgatado, sabe por quê? É família, são pessoas próximas. É dentro da família que a gente vai se chatear, é dentro da família que a gente vai passar raiva, é dentro da família que a gente vai se magoar. Por quê? Eu vejo vocês uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas a família a gente vê todo dia. É o nosso manto sagrado, né? É a família. Então é na família que eu vou conseguir. Se alguém aqui me ofende, eu posso até segurar. Mas se eu chego em casa e o meu marido me ofende, aí eu vou falar o abecedário inteirinho pra ele. E não tá uma lógica errada? Porque quem convive mais comigo? É ele. Então é com ele que eu tenho que me acertar. É com os meus que eu tenho que me acertar. E me acertar para ter uma saúde mental livre, para ter a minha saúde, tudo meu assegurado. Vocês viram no vídeo o médico falando, né? Se eu tô mal de espírito, eu não me alimento, meu corpo vai falar, daqui a pouco eu começo a ficar doente. Se eu tô bem de espírito, tudo vai fluir. Os meus meios, a vida vai arrumar pra mim pessoas que fiquem do meu lado, alguém que me auxilie, e podem ter certeza que no final das contas sempre vai ter um anjo para poder ajudar, para poder auxiliar. Bom será se for dos nossos, né? Mas se não for, a vida vai te entregar o que você precisa. Mas sozinho ninguém vai ficar. Vamos começar a trabalhar o abandono dentro de nós. Eu estou em um ambiente, tem muitas pessoas e eu não quero me sentir sozinho. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Tem mágica? Tem cartinha mágica para isso? Uma poção mágica? Não tem. Mas eu posso buscar uma ajuda, uma orientação, um serviço que me acolha, um espaço em que eu possa ser ouvido, um lugar onde existem pessoas que possam me ouvir, falar, conversar, dialogar. E é isso, dialogar, falar igual papagaio. É bom falar. Eu gosto, vocês já perceberam, né? Eu gosto porque eu gosto de falar. Aproveitar a sua brecha aí falando do lugares. Ali onde era o boliche tem um posto de saúde. Eu não sei exatamente o nome. Mas lá tem yoga para vocês. Tem várias atividades ali, porque outro dia eu tive o prazer de conhecer 2 rapazes que vieram atrás de uma paciente para ter notícias, porque ela estava um pouco sumida. E aí eles vieram trocar informação comigo e falou que lá tem yoga, tem atividade física. Todo mundo sabia que lá embaixo tem? Eu sabia. Só que Sabia, não é né? todo mundo que pode Atividade física eu fazer. sabia, mas yoga não. Porque a minha médica, ela proibiu de eu fazer ginástica, proibiu de eu fazer yoga, porque eu fazia tudo. Eu só posso fazer hidroginástica, porque é balanceada pela água. Só isso que Tem eu posso questões fazer. de saúde, né? E não estou fazendo porque o SESC que eu faço está fechado. Mas olha que maravilha, a senhora frequenta o SESC. Quantos anos a senhora tem? Eu vou fazer 70 em janeiro. 70 anos, frequenta o SESC, tá articulada, vai nos lugares, sabe onde tem. E é isso, gente. É isso. A chavinha é essa. Eu sei onde eu vou, eu sei o que eu acesso. O médico falou que eu não posso fazer yoga, que eu não posso fazer atividade física, mas a hidroginástica tem. Aonde tem? O SESC tem, então é pra lá que eu vou. E é assim que a gente vai conseguindo ter uma construção, porque ser idoso não é que acabou aqui. A gente ainda pode construir, a gente ainda pode evoluir, a gente ainda pode contribuir de qualquer forma, que seja trabalhando de uma forma formal ou informal, mas a gente contribui para a sociedade. E a gente precisa estar apropriado dos espaços. Aqui não dá? Então eu vou para outro lugar. Tem lugar. Existem lugares. Por mais que ainda a gente está caminhando, existem lugares públicos que a gente consegue acessar, a terceira idade consegue acessar, projetos muito bacanas, e é aquilo que eu falei, vamos cavucando que a gente vai conseguir achar, certo?
Tem mais alguma coisa para falar? Eu agradeço a vocês por estarem aqui. Foi o que eu falei no começo, Milene. A gente está chegando na 10ª palestra. Estamos encaminhando para o fim do ano já, né? Agosto, daqui a pouco a gente já está dando uma finalização no nosso projeto. E eu espero que, de alguma forma, a gente contribua para vocês, que vocês possam lembrar de nós lá no futuro, de alguma explicação, de alguma conversa que nós tivemos. Espero que vocês nos levem junto com vocês no coração, de uma forma positiva. E até o próximo encontro, tá bom? A gente vai ter um cafezinho aqui agora.